Bem, começando o nosso programa Encontro de hoje, vamos falar então sobre inclusão escolar de pessoas com transtornos globais de desenvolvimento. Uma profissional no assunto, professora Fernanda Corrêa do Vale Ramos, é a nossa entrevistada. Preste atenção, agora, aqui no programa Encontro. O programa Encontro vai falar hoje sobre inclusão escolar. Olha, é um tema muito importante, um tema atual e que precisa ser mesmo abordado assim, ao máximo possível, porque é preciso que se conheça mais a respeito dele. Por isso, nós procuramos aqui uma profissional que está bastante atualizada a respeito desse assunto. Trata-se da professora Fernanda do Vale Corrêa Ramos. Ela é ministrante de um curso que vai acontecer agora no Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E ela é psicóloga, psicanalista e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Antes de mais nada, Fernanda, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você para falar de um assunto que eu sei que você gosta muito. Afinal de contas, foi a sua especialização, você estudou muito sobre isso, quer dizer, vai falar sobre o que gosta. É um prazer estar aqui. Prazer é meu, José Afonso. De fato, né, é uma coisa que eu gosto bastante, que tem uma ligação com uma prática já antiga, né? E que no mestrado, que é a experiência que eu vou trazer, uma parte da experiência que eu vou trazer nesse curso de extensão lá no Unipan, foi um bom encontro, né, com a temática. Olha, que o tema é profundo, a gente já sabe, né? Mas é exatamente por isso que é preciso falar sobre ele. E então, quando a gente encontra especialistas que se dedicam, que se aprofundam, que pesquisam, evidentemente que nós temos muito a aprender e quem participar desse curso, evidentemente, muito mais. Fernanda, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: o curso é para profissionais, exclusivamente para profissionais da área educacional? Bom, Zé Afonso, é um curso de extensão. Então, como eu tenho dito assim com as pessoas com quem eu tenho conversado, que tendo essa qualificação de um curso de extensão, ele é um curso aberto a toda a comunidade, né? Obviamente, pela temática tratada, né, a gente está com esse foco nos profissionais da educação, entendendo esses profissionais a partir de diversos campos, né? Os educadores, os pedagogos, os professores, seja da escola regular, seja dos espaços educacionais aí, especializados, diversos, né? Especializados também, né? Sejam os psicólogos, seja os médicos, né? Seja a família também. Então, quer dizer, é uma situação em que a gente vai tratar da inclusão escolar, né? Dessas crianças ou dessas pessoas, porque a gente tem o cacuete muitas vezes de dizer criança, mas temos que pensar que a educação inclusiva, ela está colocada nos diversos níveis, né, da esfera educacional, ensino básico, fundamental, ensino médio e superior, enfim. E então o nosso público é esse e as outras pessoas que se interessarem pelo assunto vão ser bem recebidas por nós lá. Aliás, você tocou num ponto importantíssimo quando você desmistificou essa questão de se relacionar ou se referir sempre a crianças quando se trata de inclusão escolar. Você tocou muito bem no assunto. Mas a propósito, Fernando, o que são realmente transtornos globais de desenvolvimento? Zé Afonso, é uma nomenclatura trazida pela educação a partir de 2008, na reformulação da política de educação inclusiva, né, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É assim que se chama o documento para os interessados, podem buscar lá na internet. Mas é uma nomenclatura trazida da psiquiatria, de uma psiquiatria que, vamos dizer assim, ela bebe na fonte do Código Internacional de Doenças, né? Uma nomenclatura que ela tem, então, um viés aí muito forte, né, na questão dos transtornos. Sim. E que vai estar abarcando vários quadros, diferentes nuances aí, em termos de apresentação ou mesmo de etiologia, de causa, no que se refere ao autismo, né?
Então, a gente vai ver o autismo clássico, também chamado de autismo de Kanner, né? A síndrome de Asperger, que a nova reformulação desses códigos, tanto o DSM quanto a CID-10 agora, passam por uma reformulação e uma publicação a partir agora de maio. Tem aí vai ganhar uma nova, vai sair, a síndrome de Asperger possivelmente sai desse rol. Seria uma nova vertente, então? Ganharia uma classificação específica, né? Ou até, assim, alguns defensores dizendo da situação de se retirar isso como uma patologia. A síndrome de Ehlers e a síndrome de Rett, e algumas variações que eles denominam como transtorno global de desenvolvimento sem especificação. São quadros que você não tem uma apresentação muito delimitada dos fenômenos, né? Quando a gente resolveu, a partir das nossas pesquisas e do nosso trabalho, né, firmar o pé nessa classificação, né, a gente está com uma visada aí nos documentos, até para facilitar a compreensão dos próprios educadores em relação à nomenclatura, porque é uma nomenclatura que na educação ela tem um histórico de ir mudando ao longo do tempo, para se nomear as dificuldades, aí é que está, para se nomear as dificuldades que os professores encontram com algumas crianças que, né, a gente ouve muitas dizerem assim, aquele menino que eu tenho em sala de aula é um menino esquisito, ele é um menino diferente, né? Então, quando a gente usa essa nomenclatura de transtorno global no nosso trabalho, né, e não autismo, e não psicose infantil, né, para a gente poder tentar caminhar junto, né, com a educação, mostrando para os educadores e para essas pessoas todas que circundam, né, esses outros atores que circundam a área, quem realmente seriam esses, né, que tipo de quadro, que tipo de fenômeno estaria aí sendo contemplado a partir dessa denominação. Olha que interessante. Então, realmente é preciso conhecer, é preciso evoluir nesse conhecimento, porque são quadros que, de repente, podem ter as suas semelhanças, mas podem se manifestar ou evoluir diferentemente em cada pessoa. Então, realmente é muito interessante. Por isso, a gente pode dizer que é preciso buscar um diferencial. Esse curso oferece, quer dizer, ele tem um diferencial, digamos, uma vertente, um meio de se posicionar mais especificamente com relação ao aproveitamento do conhecimento desses casos? Eu penso que sim, por quê? E aí não é a psiquiatria que vai nos ajudar a fazer isso, né? É a psicanálise. Na medida em que o discurso da psicanálise traz uma possibilidade de uma abordagem caso a caso. E é o que eu acredito, né? Porque a nomenclatura transtorno global de desenvolvimento vai nos indicar, por um lado, uma série de quadros que vão nomear determinados fenômenos, mas se a gente para só nisso, né, não fazemos muito mais. Mas a psicanálise pode nos ajudar nesse sentido a partir do momento em que, e aí está o diferencial do nosso curso, né? Além de toda a bagagem conceitual que nós vamos transmitir, a ideia principal é a gente fazer estudo de caso, né? A partir dessa escuta, não sei se vai dar para ouvir os casos de todos, mas pelo menos, né, de alguns assim que a gente possa colher lá na hora com os participantes, mas tentar escutar a dificuldade desse professor, a dificuldade desse educador, a dificuldade dessas pessoas que estão inseridas nessa rede de atenção a partir de algum ponto, e buscar dentro do que é aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, né, um ponto que possa nortear o desenvolvimento dele no campo
né, na escola, na inserção educacional onde ele estiver, porque de repente está num programa social ou educacional diferente da escola regular. É verdade. Tá? Aí chega-se ao ponto, né, à fonte, quer dizer, ao fio da meada. Sim. O governo incentiva. A gente tem, inclusive, a partir de informações que você mesmo passou para fazer a grade do curso, que o governo incentiva, os pais já estão procurando as escolas regulares, que não podem recusar matrículas,